BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. Ele precisa saber que o mundo mudou, sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. 2025 vai ficar marcado como um ano em que Donald Trump se levantou contra o fortalecimento dos BRICS. Pela primeira vez, os Estados Unidos sente que o domínio do padrão dólar está ruindo e sua reação para barrar esse movimento vem em formas de taxas e tarifas. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Não há vencedores em guerra tarifária. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Perder a posição de casa da moeda mundial com certeza vai abalar o império, e eles estão tentando fazer de tudo para evitar isso. E o agravante dessa história toda é que a ameaça à influência da moeda estadunidense no comércio mundial parte de um grupo de países que não figuram entre as economias mais desenvolvidas do mundo. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. Cortar o acesso aos dólares dos países não alinhados à sua política externa é utilizado como arma de guerra pelos Estados Unidos há muito tempo. Basta ver o que acontece em Cuba, na Coreia do Norte e, mais recentemente, o bloqueio à Rússia por conta da guerra na Ucrânia. Depender menos do dólar e das decisões unilaterais do Banco Central estadunidense é cada vez mais crucial para a economia dos países do sul global. Uma das formas para escapar da influência do dólar tem sido através do novo Banco de Desenvolvimento. Nesse vídeo, você vai entender como funciona o Banco dos BRICS, vai ver quais os projetos que já foram financiados e quanto o Brasil recebeu até hoje. Nosso país foi apenas o quarto que mais pegou dinheiro lá, e os 3 primeiros dessa lista ficaram com quase 2/3 do que já foi emprestado pelo banco. Além disso, vamos mostrar quais as moedas mais utilizadas nos empréstimos e por que o dólar está perdendo cada vez mais relevância nesse cenário. Eu sou Diogo, documentarista aqui no Síntese. Vem comigo entender as engrenagens que movem a sociedade e o impacto delas em nossas vidas. Se inscreva no canal, porque no vídeo de hoje eu vou te contar quanto de dinheiro tem no Banco do BRICS, o Banco dos BRICS. Banco do BRICS? Banco do BRICS. Do Banco dos BRICS. Banco do BRICS? Agora nós vamos ao vivo ao Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para a 6ª cúpula do BRICS, grupo de países em desenvolvimento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Fortaleza, 15 de julho de 2014. Foi ali, durante a 6ª cúpula dos BRICS, que os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul assinaram um acordo para criar o novo Banco de Desenvolvimento. A notícia foi um marco, sinalizando a ambição de construir uma nova arquitetura financeira global. Mas essa história começa muito antes e parte de uma crescente insatisfação dos países menos desenvolvidos com as instituições financeiras tradicionais. Por muito tempo, as economias emergentes sentiam que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional não representavam seus interesses de forma adequada. Porque, além de exigências que interferem diretamente na política interna dos países e afetam drasticamente a vida da população, como os planos de austeridade, cortes orçamentários, privatizações e altas taxas de juros, os critérios para conceder os empréstimos nessas instituições estão totalmente submetidos aos interesses dos Estados Unidos. Por isso, sempre existiu a necessidade de uma alternativa de crédito internacional que considerasse as particularidades econômicas e as prioridades sociais dos países em desenvolvimento. Então, a ideia de um Banco dos BRICS foi ganhando força no bloco, sendo considerada pela primeira vez em 2012, durante a cúpula de Nova Delhi. Depois da Carta de Fortaleza, que selou a criação do banco, a sede foi estabelecida em Xangai, na China, e o NDB começou a operar oficialmente em julho de 2015, com um capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares. Hoje, criamos o Banco dos BRICS e estabelecemos importantes passos para o aperfeiçoamento da arquitetura financeira global. O principal objetivo do NDB foi claro desde o início: financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países emergentes. Os primeiros projetos aprovados foram entre abril e julho de 2016. Na ocasião, o Brasil recebeu um empréstimo de 300 milhões de dólares, a Índia, 250 milhões, e a Rússia também teve um projeto aprovado de 50 milhões. Esses primeiros passos deram um tom de como seria a atuação da instituição,
com foco em áreas cruciais como energia renovável, transporte e saneamento, demonstrando um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Desde então, o Banco dos BRICS tem expandido seu alcance. Além dos membros fundadores, outros países já se juntaram à iniciativa. Em 2021, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos foram os primeiros países não BRICS a se tornarem membros do NDB. Em 2023, o Egito também aderiu ao banco, seguido pelo Uruguai. Essa expansão é um testemunho do crescente reconhecimento da importância do NDB no cenário financeiro global. O Banco dos BRICS representa um passo significativo na busca por uma ordem mundial multipolar e equitativa. Ele desafia a hegemonia dos Estados Unidos na economia mundial e oferece uma nova possibilidade de como o desenvolvimento pode ser financiado e apoiado. Como já falamos, o banco possui um capital autorizado inicial de 100 bilhões de dólares. Esse é o montante máximo que ele pode legalmente ter ou emprestar. E até 2024, existiam 105 projetos em andamento no portfólio ativo da instituição, com um financiamento total acima dos 35 bilhões. Segundo o relatório analisado, 88,2% do crédito fornecido foi para governos ou entes governamentais. No site do banco mesmo dá para ver que no Brasil, o NDB já emprestou dinheiro para o governo do Pará, para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e até mesmo para o BNDES. Vamos ficar só com esses exemplos para a gente ter uma ideia. E esses empréstimos ajudaram a financiar projetos de infraestrutura, como nas áreas de transporte, saneamento básico, distribuição de água, energia limpa e tantas outras. Durante a pandemia do Covid-19 mesmo, o NDB emprestou 1 bilhão de dólares ao Brasil, que foi usado para ajudar a pagar o auxílio emergencial. Em julho, o Brasil foi beneficiado com um empréstimo de 1 bilhão de dólares para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a mais de 65 milhões de brasileiros. Mas respondendo à pergunta do início do vídeo, quais países são credores do NDB? De acordo com o relatório para investidores, publicado em 2024, o banco já emprestou quase 6 bilhões de dólares ao Brasil, deixando nosso país em quarto numa lista de mais beneficiados. Logo em seguida vem África do Sul, China e Índia como países que foram mais ajudados. Eis agora todo motivo de desconfiança, ameaças e ataques por parte dos Estados Unidos em direção aos países membros do BRICS. Enquanto o Banco Mundial empresta dinheiro apenas em dólar dos Estados Unidos, euro, iene japonês, libra esterlina e franco suíço, o novo Banco de Desenvolvimento já emprestou dinheiro em rúpia indiana, rende sul-africano e o ian chinês. No total, o dólar ainda representa 65% dos empréstimos, seguido do ian chinês e do euro. Mas a tendência é isso mudar aos poucos. Isso porque, recentemente, a presidenta do NDB, Dilma Rousseff, reafirmou que aproximadamente 25% do portfólio de empréstimos do banco já está sendo realizado em moedas locais dos países BRICS, demonstrando compromisso em manter essa estratégia. Cerca de 25% da carteira do banco atualmente está denominada em moedas locais. E a meta é alcançar 30% no ano que vem. Ou seja, se outros países, sejam eles membros do BRICS ou não, quiserem pagar e receber seus empréstimos em moeda local, o banco vai dar um jeito de fazer isso. Essa política do NDB representa um movimento estratégico, significativo e que desafia diretamente a hegemonia histórica do dólar na economia mundial. Ao permitir que os países tomem empréstimos e paguem suas dívidas em suas próprias moedas, o NDB minimiza o risco cambial para o país devedor, protegendo-o das flutuações voláteis da taxa de câmbio do dólar. Isso não só fortalece a autonomia financeira dessas nações, que não precisam mais acumular grandes reservas de dólar para servir suas dívidas externas, mas também promove a desdolarização do comércio e das finanças internacionais. Ao oferecer uma alternativa segura e viável ao sistema financeiro dominado pelo dólar, o Banco dos BRICS contribui para a construção de uma ordem monetária global mais multipolar e resiliente. Aos poucos, a dependência de uma única moeda de reserva é gradualmente reduzida, dando mais poder e estabilidade às economias do sul global. O NDB é o primeiro banco criado por e para países de economias emergentes. Já emprestou mais de 35 bilhões de dólares, sendo 1/6 desse valor só para o Brasil. São mais de 30 bilhões de reais na cotação do momento desse vídeo, recebidos através de empréstimos de todo tipo e para áreas fundamentais nesses 10 anos. Esse dinheiro faz muita diferença, é mais barato, reduz a dependência do dólar estadunidense e ainda ajuda nosso país a enfrentar os desafios de infraestrutura que assolam milhões de brasileiros. Mas eu quero saber sua opinião sobre isso. Como você acha que o Banco dos BRICS poderia ajudar mais o nosso país? Financiando pontes, escolas, hospitais, creches? Qual é a prioridade de investimento aí onde você mora? Deixa nos comentários. Afinal, temos problemas crônicos que deveriam ter sido resolvidos há décadas, mas seguem aprofundando as diferenças entre as regiões do Brasil. Reduzir as desigualdades sociais é um dos objetivos perseguidos pelo Banco dos BRICS. Uma vez que em nosso país, a cada 100 pessoas nascidas entre a metade mais pobre, menos de 2 delas estarão entre os 10% mais ricos quando adultas.
Falamos sobre isso com mais detalhes nesse vídeo, além de mostrar como as bets e as casas de apostas estão florescendo nos campos verdes da desigualdade brasileira e endividando o futuro dos nossos jovens. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo.